A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Jean Peterson vai chegando a partir de agora aqui na Rádio Maior Amor. 24 horas proclamando o amor de Cristo, quase que não sai, né? E aí, tá tudo jóia com você? Pois é, todo sábado tem Por Dentro da Bíblia, né? Este é o Por Dentro da Bíblia, o programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor. E que honra, que alegria estar aqui com você sempre. Todo sábado ao meio-dia eu tô na Rádio Maior Amor com o Por Dentro da Bíblia. Todo domingo tem reprise às 13 horas e todos os programas eles ficam disponíveis nos principais agregadores de podcast, nas principais plataformas de podcast, né? Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Podcast Addict e Pocket Cast, muitas outras. É o Por Dentro da Bíblia com você. E aproveitando, né, para dizer que não estamos ao vivo. Se você está ouvindo pela Rádio Maior Amor, sábado, meio-dia, não estamos ao vivo, Aproveitamos o feriado aí para descansar um cadinho, tá muito cansativo. Então aproveitamos o feriadão para sair um pouquinho, né? Descansar a cabeça na natureza, com a família, né? Mas não deixamos de apresentar o Por Dentro da Bíblia, tá? E se você tá ouvindo pelos podcasts, tá tudo certo, tá gravado mesmo, né? Deus abençoe você. Um abraço aonde quer que você esteja, da forma que você esteja me ouvindo, né? Deus te abençoe, Deus continue te dando fome e sede da palavra de Deus, né? Quero agradecer pela sua audiência, obrigado a cada um dos meus irmãos, dos meus amigos queridos, dos ouvintes que estão por aí ouvindo o programa Por Dentro da Bíblia. E lembrando que você pode curtir seguir, né? A página no Facebook, é o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. De vez em quando a gente põe alguma coisa lá, um trecho de pregação, enfim. Você pode mandar mensagem por lá e também pode falar conosco pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, não é? Se não estivermos ao vivo, eles repassam a mensagem depois. Pode mandar sua dúvida, sua mensagem no 44 997 54 0049. É bênção. Então vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor? Então vamos, fica comigo no Por Dentro da Bíblia. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Isso, vamos estudar a palavra do Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos falar sobre a Santa Ceia hoje, vamos aproveitar o tema da Páscoa, não é? Estamos no feriado de Páscoa, para quem está ao vivo. Se você está ouvindo nos podcasts, não tem problema, não é? Páscoa, vamos falar de ceia do Senhor, de discernir o corpo de Cristo. O tema é esse. O que significa discernir o corpo de Cristo? Não é? Aonde que está esse versículo? Bom, Jean, você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor, os problemas que estavam acontecendo lá em Coríntios. Então, em Corinto, né? Não é Corinthians não, viu? Corintiano aí, é Corinto, beleza? Então, tá aqui, ó. Vamos ler versículo 28 em diante. 29 diz assim, ó, 1 Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não é? Então é isso. Então, discernir o corpo de Cristo. Você sabe, a Páscoa, ela começou a ser celebrada por ordem do Senhor, lá em Êxodo 12, né? No primeiro mês do ano, que é Nissan. Nissan, o primeiro mês do ano, o Senhor ordenou que fosse assim, no 14º dia de Nissan, não é? Que no nosso calendário aqui, jogando para os dias atuais, caiu na quarta-feira, né? O 14º dia do mês de Nissan. Caiu na quarta-feira, a Páscoa é no domingo, não tem problema, não é? Mas para você saber aí, interessante. Então o Senhor falou, vocês vão pegar um cordeiro macho de 1 ano, ou um cabrito, e vão pegar no 10º dia, ele vai ficar com vocês 4 dias, no 14º dia vocês vão comê-lo, né? Vão matar, vão cozer no fogo, com ervas amargas, vão comer, não pode sobrar nada, se sobrar vocês vão queimar. E o sangue, vocês vão aspergir, né, nos umbrais das portas. O anjo do Senhor vai passar e quem não tiver o sangue terá problemas, né? O primogênito daquela família vai morrer. E aconteceu. Isso é o quê? A Páscoa significava o quê? A saída do povo de Israel lá do Egito, não é? E isso apontava para Cristo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós podemos ler isso aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, Jesus já consumou tudo, ele já fez, não é? Todas aquelas festas, toda aquela questão dos rituais já foi. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Eu já falei sobre isso. Se eu não me engano, não lembro se foi no programa 55, eu acho que foi. Eu tenha falado sobre a Páscoa, né? Explicado certinho como que funciona hoje. Então não vou falar muito, né? Depois você pode ouvir, se quiser. Então, Páscoa. É isso. Aí o que acontece? A questão da ceia do Senhor. Você vai falar de ceia do Senhor, mas por que, irmão Jean? A ceia do Senhor, são 2 ordenanças que o Senhor deixou para nós. Ceia, batismo e ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como você queira, não é? Batismo e Santa Ceia. O Senhor deixou essas 2 ordenanças. E a ceia do Senhor é interessante, porque ela é um memorial que nos lembra da morte e ressurreição de Jesus, do que ele fez por nós, né? E dentro da ceia que nos lembra a Páscoa, lembra o que Jesus fez por nós, eu quero fazer umas observações sobre discernir o corpo de Cristo, não é? O pastor Leandro, ele ministrou uma palavra na igreja domingo passado e eu pedi autorização para ele se eu poderia, eu gravei alguns tópicos, outros eu peguei com ele e ele disse que sim, claro, né? Não pôde estar conosco, mas eu vou falar alguns pontos aqui que o Senhor tem nos ministrado, nos alertado, não é? Então o que acontece? O apóstolo Paulo, ele chegou e falou, olha, os coríntios estavam fazendo muita coisa errada, né? Como que era? Vamos lá falar como que era, né? A ceia do Senhor. Os irmãos se ajuntavam no templo, de casa em casa. Eles se ajuntavam na festa Ágapes, né? Que era a festa do amor. O nome diz, né? Ágape. É amor, né? Aquele amor que vem do Senhor. O amor abnegado, né? O amor que Jesus demonstrou por nós ao morrer na cruz. Amor que devemos ter um pelos outros. Então eles
se juntavam, cada um levava do que tinha. Não era só a ceia, não. Era completo, meus irmãos. Era alimento físico e espiritual. Então eles se ajuntavam lá. Ou tinha farinha, ou tinha feijão, um tropeiro, ou tinha carne de boi, um frango frito. Tô supondo, né, meus irmãos? Agora os gordinhos vão gostar do programa de hoje, né? Vamos falar de comida hoje, né? Então o pessoal levava o que tinha, fazia aquele banquete. Imagina, meu irmão, você já foi na igreja, nos almoços, nos jantares missionários? Eu já fui muito. Era tipo isso aí que acontecia, né? Então, o pessoal se ajuntava para a festa do amor. Só que, o que acontecia? Alguns chegavam primeiro e comiam tudo, né? Tinha os espertinhos, tem aquela fila, ó, primeiro crianças, mulheres, os idosos, né? Primeiro, tal, depois os homens, adultos. Aí tinha um espertinho que passava na frente e comia todos os doces da festa. Pois é. Aí o apóstolo Paulo foi puxar a orelha desse povo. Falou, ó, vocês não tem nada em casa para comer, não? Ou vocês vão fazer isso envergonhando, né, as pessoas? Eu acho isso muito errado. Não tá certo. Então o apóstolo Paulo foi puxar a orelha desse povo. Falou, gente, olha, presta atenção. Aí ele diz aqui no versículo 23, né? Ele explica que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E o interessante é que o Senhor, o Senhor sendo onisciente, onipresente, onipotente, o nosso Deus, o Senhor Jesus era 100% homem, 100% Deus. Sabendo que Judas o trairia, ele não falou assim, Judas, por favor, se retire, você é indigno de participar dessa ceia. Não, todos participaram, todos, até quem o traiu, até mesmo. Então, olha, pega a visão, né? Então, o Senhor tomou o pão, deu graças, né? E diz, tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Tomou o cálice, dizendo que é o novo testamento do sangue dele, não é? Façam isso toda vez que beberdes em memória de mim. Olha aí, ó. É a ceia do Senhor. Porque todas as vezes, no 26, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o apóstolo Paulo foi orientando-os acerca de como deveria realmente ser a ceia do Senhor, não é? Que eles estavam fazendo de forma errada, né? Como eu já falei, eles estavam fazendo de qualquer jeito. Eles estavam comendo apressadamente, eles não estavam preocupando uns com os outros, não é? E aí vem a parte que eu quero me ater aqui, não é? Quando fala aqui no 27, qualquer que comer esse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue do corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, né? E por causa disto há em vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O que acontece aqui? O discernir o corpo do Senhor, não é? Discernir é você entender, você compreender como que funciona o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor, irmão Jean? A igreja. A igreja é o corpo do Senhor, não é? Diz aqui, quero ler para você alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 12 diz pra gente, não é? 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, não é? E aí, para não delongar muito, aí ele vai dizendo aqui, né? Que o pé vai dizer, se eu não sou mão, eu não sou do corpo, né? A orelha diz, porque eu não sou olho, não sou do corpo, né? E ele vai discorrendo sobre a importância de cada membro dentro do corpo de Cristo, não é?
ele diz que Deus colocou os membros do corpo conforme ele quis. Se todos fossem um só membro, como estaria um corpo? Todo mundo quisesse ser nariz. Não, eu sou o nariz e é para respirar. Não, eu sou a boca para me alimentar. Todo mundo quer ser o olho para enxergar. Não, não é assim, não é? Aí ele diz que há muitos membros, mas um só corpo, não é? Essa parte aqui que eu quero me ater, não é? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós, não é? Olha, quem tem deficiência sabe bem como é isso. Quem não pode andar sabe como faz falta. Quem não pode enxergar como eu sabe como os olhos fazem falta. Então, como diz aqui no versículo 22, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Essa unha aqui do dedo do pé faz falta. Machuca o dedo do pé pra você ver. Machuca a unha do dedo do pé pra você ver como que incomoda, né? E o apóstolo Paulo traz-nos um ensinamento muito lindo aqui, meus irmãos. Muito lindo. Que todos os irmãos são importantes. Todos. Desde o maior ao menor, do idoso ao bebê de colo. Todos têm seu valor, sua importância dentro do corpo de Cristo e nós não estamos nos atendo a isso, não é? Tá dizendo aqui, ó. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Mesmo o fio de cabelo é necessário. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ele está dizendo aqui, olha, esses que parecem que não valem nada, que não tem nada, que infelizmente nós valorizamos, meus irmãos, muito as posses, muito quem tem, aí dá cargo, sobe no altar, né? O doutor fulano, o médico lá, o advogado, e não valorizamos a irmãzinha lá, a irmã que ora, que jejua por todos nós, que às vezes só tem um dente na boca, né? Tem nada, e nós não valorizamos. Aquele irmãozinho simples, que ele só tem Jesus na vida. Ele é alegre, ele é feliz. Nós não valorizamos esse irmão. Nós erramos, meus irmãos, feio nisso, não é? Aqui no versículo 25 fala que para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Todos são importantes. Sabe por quê? Porque no versículo 26 diz que se um membro padece, todos padecem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam com ele, não é? Então, nós somos o corpo de Cristo. Está dizendo aqui no 27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, eu queria dizer para os irmãos, deixar essa palavra. Todos são importantes, mesmo aquele que você acha que não é importante. E nós temos um problema hoje em dia, nós estamos muito fechados em nossos mundinhos, não é? Em nossas vidinhas, em nossos trabalhos, em nossos afazeres. E que nós esquecemos de honrar, de servir a igreja do Senhor com os nossos bens, com os nossos talentos, não é? Esquecemos de servir o corpo de Cristo. O corpo somos nós. E eu convido você a refletir sobre isso no programa de hoje. Discernir o corpo de Cristo. Você conhecer a necessidade do seu irmão, né? Não quem tem muito sobre, né, deixar faltar para o outro e eu me acabo e como bastante, igual o pessoal fazia. Chegava primeiro, comia tudo e o outro ficava sem nada. Não é assim, né? Não é desse jeito. Somos o corpo de Cristo. E discernir o corpo começa quando eu compreendo o que Jesus fez por mim, pelo meu irmão. Jesus morreu por todos, ressuscitou por todos, a obra dele é por todos, até pelo ímpio que ainda não conhece a palavra. Então, eu reconheço, entendo, compreendo aquilo que o Senhor fez. E com isso ele criou a igreja. E a igreja somos nós, a igreja é representante de Cristo na terra. E as pessoas vão olhar para a igreja, não é? Não se trata de templos suntuosos, templos majestosos, mas de todos terem suas necessidades satisfeitas. E como nós falhamos nisso, meus irmãos? Olha, eu nunca esqueço, eu vi esse tempo atrás na internet uma igreja batista que construiu uma casa com recursos, juntaram os irmãos,
construíram uma casa para uma pessoa que não tinha onde morar. Uma casa bonita, uma casa ajeitada, vistosa, bonita casa. A pessoa nem era membro da igreja. Era uma pessoa que frequentava, que era muito querida e não era membro da igreja. Uma senhora ganhou essa casa boa. Não é isso, meus irmãos? Acho que em vez de nós gastarmos, muitas vezes, milhares de reais com templos, e nada contra, acho que temos que ter templos, temos que ter lugares, investir em vidas. Você não tem 50 reais para investir numa vida, 100 reais? Pagar uma conta de luz de quem não pode pagar, dar uma cesta básica, sabe? Porque conhecer a necessidade um do outro, né? Parar para ouvir o que o outro está passando, a necessidade, entender a necessidade do outro, saber o que o outro precisa, não é? Por quê? Porque nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Olha aqui, ó. Vou ler um versículo aqui para você. 1 João capítulo 3. Está aqui no verso 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Em outras traduções, não se compadecer dele. Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. É isto, né? Conhecemos, eu quero ler outros versículos aqui, no versículo 15, um pouquinho antes aqui, diz: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus irmãos, não podemos ser crentes só no culto de domingo. Paz do Senhor, entra na igreja, cultua, louva, aí durante a semana nem lembra do irmão, nem conversa com o irmão, não tem comunhão com a igreja. Mas eu estou numa igreja de 1000 membros, melhor ainda. Sempre tem aqueles que você tem mais afinidade. Que bom, que ótimo. Então você vai procurar saber qual é a necessidade do seu irmão que tem menos condição. Não é? Ajudar uns aos outros. É ordem, é uma ordem que amemos uns aos outros. É mandamento do Senhor, não é? No capítulo 4 de João, 1 João 4, no verso 7 diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, não é? Então, o Senhor deu tudo que tinha, meus irmãos, tudo que tinha, por amor de nós. Enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou. O próprio Deus veio e pagou pelos nossos pecados. E nós devemos fazer o mesmo, não é? Fazer o mesmo pelo nosso irmão, pela nossa irmã que precisa. Não precisa morrer na cruz, mas dá um pouco do que você tem. Dá uma palavra, para ouvir. Dá o que você tem, dá uma carona. Às vezes você tem carro, às vezes você falou: Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou fazer tua obra. Preguiçoso, faz nada. Dá uma carona para essa pessoa, leva para o culto, busca em casa, não é? Diz a Bíblia aqui, eu quero ler mais alguns versículos, para a gente ir avançando para encerrar esse entendimento, não é? Se alguém diz, no versículo 20, se alguém diz: eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não, eu amo ao Senhor, eu creio no Senhor, na obra que Ele fez por mim, louvado seja Deus. Aí o irmão está precisando. Não, eu não tenho, não é? Que quem ama, 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A intensidade com a qual você ama a Deus, ela será revelada na forma em que você vai demonstrar esse amor pelo seu irmão. Grava isso. Se não está demonstrando, é porque não ama a Deus. Porque o seu irmão está aí do seu lado. E você não viu? Você viu. Você não vê a Deus, mas o seu irmão você vê. Não consegue demonstrar, não é? Eu deixo essa palavra, não é? Porque o mundo vai olhar para nós, meu irmão, minha irmã. Isso é discernir o corpo, entender as necessidades, entender que o outro precisa, entender qual é seu papel dentro do corpo. O Senhor te chamou para quê? Para apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor, mestre. Enfim, o Senhor quer te usar em qual área do corpo? Você tem que arrumar tempo para servir o corpo com seus dons, com seus talentos, com os seus bens,
Isso é discernir o corpo de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos um entendimento, não é? Nós temos um entendimento que falavam assim, tá pecando. Às vezes a pessoa fez alguma coisa que não devia e antigamente se julgava muito. Ficava até em disciplina, tá certo? Era da época. Não vai tomar Santa Ceia. Você não veio na escola dominical, você não vai tomar Santa Ceia. Você errou, falou mal do outro, você não vai tomar Santa Ceia. E se julgava muito. E nós aprendemos Claro, nós temos que nos julgar, né? Julgarmos a nós mesmos. Sim, com certeza está dizendo aqui na palavra de Deus, não é? Mas não se trata de nós mesmos, não se trata de eu, se trata de nós. O corpo de Cristo não se trata na minha necessidade. Eu preciso, eu sou, eu faço. Não, agora é nós. Nós. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós. Substitua o eu pelo nós. Isso é discernir o corpo de Cristo. Muda o seu entendimento, não é? Comer e beber indignamente. A pessoa, ela foca só em si mesma. Só no que ela fez, no que ela deixou de fazer e tal. E vamos mais além. Vamos mais além. Temos que perdoar uns aos outros. Deixar para lá. O amor, ele cura. Temos que perdoar, derrubar as barreiras que há entre nós. Não é fazer por fazer. É fazer de coração. Perdoarmos uns aos outros. Porque é difícil, não é? A igreja é isso. É difícil. Um irmão às vezes vai ferir o outro. Faz parte. Às vezes você enfia o dedo no olho sem querer. Opa, a mão já está atrapalhando o olho. É assim, não é? A gente tropeça, a gente erra, mas temos que perdoar uns aos outros, né? Porque o Senhor, Ele nos perdoa, Ele disse no Pai Nosso, não é? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, temos que quebrar as barreiras que há entre nós. Temos que ser verdadeiramente o corpo de Cristo. O mundo precisa olhar para nós. Começa por mim, começa por você. Fala assim, esse é o povo de Deus. É o povo que ama. É o povo que serve a Deus porque eles amam uns aos outros, não é? Então, é nesse sentido, se trata de nós, não é mais eu, somos nós, para celebrar a ceia do Senhor dignamente. É eu não ficar em falta com o meu irmão, é eu suprir a necessidade do meu irmão. Às vezes é tão simples. Isso é comer e beber dignamente. Sabe por quê? Quando diz aqui, por causa disso há dentre vós muitos fracos e doentes, não é que a pessoa foi amaldiçoada. Ela comeu o pãozinho, tomou o suco de uva, ela foi amaldiçoada. Não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. A pessoa poderia ter sido curada, abençoada, mas ela não recebeu. Ela não recebeu a bênção. Ela não foi abençoada porque ela não abençoou, ela não discerniu o corpo de Cristo, ela não compreendeu seu papel, não compreendeu que podia ser bênção, não quebrou as barreiras, não se uniu com seu irmão. Eu tô corrido, eu não tenho tempo, é só eu. E aí a pessoa deixou de ser abençoada. Ficou doente e outros até morreram. Não porque foram amaldiçoados, morreram salvos, mas porque não receberam. A bênção, o Senhor não pôde entregar a bênção para elas. Muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos, achamos que é o outro, que tudo é o outro, no sentido de que, eu tô bem com Deus, eu tô bem com Deus. Não é só estar bem com Deus. Não é só ter uma vida santa e reta no sentido, eu não peco, eu procuro não pecar, né? Que todos somos pecadores, mas eu busco ter uma vida santa, então eu sou tal. Não. E o meu irmão? Tá precisando de mim? Cadê o amor que eu tenho recebido do Senhor? Não é? Então, vamos nos examinar. Quando você for celebrar a ceia do Senhor, examine a si mesmo, não só no sentido de, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, deixa eu ver se, será que eu pequei essa semana, né? Será que até jejua, né? No culto de ceia do Senhor. Não tem problema, mas e o outro? Comece a pensar no outro, comece a lembrar do seu irmão, não é? Comece a pensar na necessidade do seu irmão, como diz aqui no versículo 34. Se algum tiver fome, coma em casa, para que não ajunteis para a condenação, não é? Temos que
esperar uns pelos outros, não fazer como o pessoal fazia antigamente, saia correndo na frente e se lasque o outro. Tô nem aí pra ele, eu vou comer, eu trouxe mesmo essa farofa. Eita, farofa de bacon com calabresa e muita cebola e alho, que benção, vou comer tudo. Não, lembra do seu irmão, tá? Lembra das necessidades do seu irmão, lembra de servir o seu irmão, a sua irmã com o seu dom, com o seu talento, com os seus bens. Se você tem carro, se você não tem, você tem um dinheirinho, você pode ajudar. Ah, não tenho, pode orar, pode dar uma palavra. Às vezes o irmão está precisando desabafar. Nessa loucura da vida, nós estamos tão solitários. Como podemos estar tão conectados? É Facebook, é Instagram, estamos tão solitários. Não dá, né, meus irmãos? Não dá. Nós somos o corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Ah, às vezes você é a cabeça, eu sou o dedão do pé, não tem problema. Um precisa do outro, não é? Um precisa do outro. Vamos ter essa convicção em nós, vamos restaurar este amor do Senhor, o amor ágape que dá a vida pelos irmãos, né? Faça o mínimo. Se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo fizer um cadinho, abençoar o irmão, né? Fazer o que está na sua mão para fazer. Pronto, já mudaremos muita coisa. Começa por mim, começa por você. Eu queria deixar essa palavra para você, não é? Vamos revelar ao mundo, ao próximo, aquilo que Jesus fez por nós. A Páscoa é isso, né? Jesus nos salvou da condenação, nos salvou para termos uma vida eterna com Ele. E esse amor que Ele demonstrou precisa, e nós recebemos, derramado pelo Espírito Santo em nós, nós precisamos revelar, demonstrar às pessoas, tá bom? Então fica com essa palavra, lembre dessa palavra, né? Tenho certeza que o Senhor vai te trazer um entendimento maior acerca disso tudo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, até o próximo programa, sábado, meio-dia, tô na Rádio Maior Amor, domingo com reprise às 13 horas, estou nos podcasts, tá? Fala conosco aí, estamos à disposição para servir. Estamos aqui em prol do reino de Deus, não é para ficar rico, não, é pelo reino, é para fazer a vontade do Senhor, até que Ele venha. Quanto o Senhor nos der capacidade, nós vamos estar aqui. Deus te abençoe. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson, só aqui na Rádio Maior Amor.